Já está uma coisa de jeito, agora vai. Antes da apresentação, não é? Aqui um ar, um ar sério. É, e esconder a barriga. Já está sem clicar com as mãos. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui depois de 3 meses de preparação desta mesa redonda, não foi? Porque a ideia surgiu uns meses atrás nos escritórios das edições esgotadas, que é quem nos abre o espaço com o apoio da Câmara de Viseu. Mas a ideia era, como intelectuais, como agentes de mudança, nos reunirmos para discutir algo que achamos que é importante. Por que é que Portugal, tendo poesia de primeira linha, reconhecida internacionalmente, não tem uma publicidade à altura? Tem publicidade, ela é muito boa, grandes publicitários têm muito êxito, mas a publicidade portuguesa desaparece. Não é um problema apenas de Portugal. Por exemplo, o Chile tem um problema semelhante. Grandes vinhos, como Portugal. Grandes poetas, prêmios Nobel inclusive. Mas a publicidade chilena também não aparece. E esse problema, gente, é importante não só porque a poesia é gostosa de se ler, é importante porque se um país não usa bem seus melhores recursos, ele não consegue se desenvolver. Então, não estamos falando aqui de recursos naturais, não estamos falando aqui de tecnologia, estamos falando de usar as pessoas, o melhor que elas têm. E entre as coisas muito boas que tem Portugal, é a sua poesia. Então, a ideia é, se a poesia é boa, por que a publicidade não é tão boa quanto poderia? Em primeiro lugar, há suficiente entre ambas, poesia e publicidade, como para compará-las? Eu acho que sim, do contrário não estaríamos aqui, e os meus colegas também acham que tem algo a ver. E quem são esses colegas? Olha, aqui à minha direita, um grande publicitário português, olha, excelente, ele cativou a gente nessas trocas por WhatsApp durante esses meses, entende de publicidade, entende de poesia, o cara é genial. Além do mais, ele escreve. Sempre. Escreveu um livro até para crianças. Né? O primeiro direito, certo? É maravilhoso o livro, recomendo que leia. Né? Aqui, à minha direita, a divina Ana Vidal. Nada menos. Hein? Nada menos. Nada menos. Não. Maravilhosa. A Ana tem um percurso longo e eclético. Ela é poeta, com vários livros publicados, em diversos temas gerais, por exemplo, inclusive gastronomia, mas também tem feito roteiros para filmes, para publicidade, ela tem sido guionista, ela tem escrito letras para músicas, algumas musicadas inclusive, não só em Portugal, mas também na lusofonia de um modo geral. Hoje em dia ela atua na área de cultura na cidade de Sintra. À minha esquerda, uma amiga, já poderia dizer quase que de infância. Só pelo amor que nos une, mas ela é uma grande poeta e eu descobri o lançamento de livros de poesia dela, aqui pelas edições esgotadas, Ilhas de White e outras crônicas. Mas ela tem outros livros. Outros livros que ela gentilmente me deixou ler, porque alguns deles estão esgotados, infelizmente. Afortunadamente está saindo mais um livro hoje, pelas edições esgotadas, Outros Conflitos. Ela é conflitiva. Já teremos, depois do lançamento de um outro livro, aqui da Ana Vidal, chamado Vitrais. Então, temos este grupo aqui que
está vinculado à publicidade e à poesia. O único cara fora de lugar aqui sou eu. Que estou aqui apenas porque eu tive a ideia inicial. E a ideia inicial, não é à toa, me vem pela minha experiência como economista. Trabalhei como economista no desenvolvimento de muitos países. E sei como é difícil. Mas também um dos aspectos mais difíceis é os líderes entenderem seu povo. Saberem ler o que esse povo está querendo e não o expressa com todas as palavras. E ao mesmo tempo encontrar no imaginário desse povo as palavras necessárias para galvanizá-lo num processo de reforma e de mudança, para melhor, evidentemente. Então, essa arte de você ler o que não está totalmente dito e usar aquilo para você aprender a liderar melhor as pessoas, seja num país, seja numa empresa, seja um pequeno grupo, é essencial. Essa é a razão pela qual eu estou aqui. Mas explicando isso, eu quero agora provocar os meus amigos, porque será que poesia e publicidade são a mesma coisa ou é um casamento feito no inferno? Diz aí, você que trabalha nas duas, o que é que elas têm em comum? Eu tenho alguma experiência em pensar em poesia e publicidade, porque eu organizei um evento para o Clube Criativos de Portugal, em que eu peguei em 3 poetas que eram publicitários, o Ari dos Santos, o Alexandre O'Neill e o Joaquim Pessoa, e peguei em poemas deles e desafiei músicos, publicitários, atores, para reinterpretar esses poemas. E acho que foi interessante porque, primeiro, acho que muitas pessoas já se esqueceram que no início da publicidade em Portugal era difícil ser um mau publicitário. Porquê? Porque todos os copywriters eram escritores e porque todos os diretores de arte eram artistas ou pintores, portanto já tinham experiência. E eu acho que aquilo que falta à publicidade é vida. Uma pessoa que sai da universidade, que estuda publicidade, falta de vida, é preciso alguma vivência. Deixa eu te contar aqui, porque esse é um argumento que eu gosto muito, mas ela aqui acha que ela não tem muito a ver entre poesia e publicidade. Por quê? Não, acho que a publicidade só é boa até ao papel da divulgação. Tudo o que seja ultrapassar o papel da divulgação, porque evidentemente nós temos que saber que as coisas existem para saber se queremos ter necessidade delas, ou para saber se elas, pela sua existência, nos vão eliminar alguma necessidade. Agora, a publicidade e a necessidade de divulgação estão ali numa linha muito próxima que de repente passa a ser aldrabice. Criar necessidade para vender uma poesia. Então é mentira. Mentira absoluta. Em princípio, para mim, a poesia tem que ser mais verdadeira. Tem que ser mais. Então, para você, o poeta é a verdade e o publicitário mente. Não, mas é mais fácil o publicitário. É mais fácil, ou é talvez doloroso, pensar que um poeta, que deve ser fiel e verdadeiro para conseguir para com a poesia, de repente tem que se vender à facilidade de uma coisa que lhe vai pagar as contas, ótimo, fantástico, toda a gente tem contas, sim, mas vai pagar-lhe as contas, mas vai pagar através de uma pequena traição. E depois a primeira concessão que se faz é sempre a mais difícil. Depois, a partir de uma certa altura, vai tudo a eito e pronto, acabou, vai tudo a rastros, e toda a gente mente e toda a gente diz que sim, mas não tens mais aí uma porcaria para vender. Deixa eu chamar a Ana aqui, porque a Ana tem outra posição. A Ana é completamente diferente. Ana é eclética. Não sou completamente diferente, mas eu já escrevi. Tu és suspeita. Depois eu sou suspeita porque trabalhei em publicidade durante uma data de anos e, portanto, já fui copywriter. Ainda hoje em dia faço, de vez em quando, alguns trabalhos para publicidade e escrevo também poesia. Portanto, não tenho uma posição tão radical como a Margarida, mas nada, mesmo nas coisas em que nós concordamos, é verdade. Tu tens uma posição tão radical como tu, é verdade. Ser radical tu caiu. Eu não te quero roubar. Depois tens aí um ganso e tal, e falamos do mesmo, só que tu e os gantinhos é verdade. Mas não sou tão radical, mas concordo com a Margarida que um copywriter não é necessariamente poeta e nem o contrário, nem um poeta é facilmente um copywriter por natureza, não é? Pode ser ou não.
Eu estive na publicidade, ao contrário do Ricardo, que é um bebê. Eu estive, Baba, Ricardo. eu estive na Um bebê de barba publicidade. branca, não é? Um bebê de barba branca fica sempre bem. Ele pintou, só pode estar pintado. Mas eu estive na publicidade há muitos anos e apanhei ainda, já não essa época dos grandes poetas e dos grandes escritores serem copywriters, já havia copywriters de estatuto próprio, mas ainda havia uma ligação de culto, de uma questão de palavra, de trabalhar a palavra com Também era uma época em que se falava bom português, agora é que se vê. Também é verdade, o português tinha, a língua era mais cultivada Mais nessa altura. respeitada, se calhar seria mais E formal. havia mais um... Deixa-me interromper aqui porque o que acaba de mencionar é muito importante. Falava-se melhor português antes, talvez. Mas uma coisa que é verdade é que se você não emprega as pessoas que falam e escrevem bem, não haverá razão para as mães estimularem os filhos a estudarem português. Mas tu és muito bem intencionado. Tu só queres o melhor para o mundo. Quero. Pois claro. Não, tu queres conciliar, e aí é que nós não concordamos, queres conciliar de uma forma absolutamente natural, como se o fosse, a poesia e a publicidade. E não são a mesma coisa. Não. sei. Não são, tu não tão consegues grande fazer de um poeta um copywriter Isso aí. com essa facilidade toda. Alguns darão copywriters, outros não darão de maneira nenhuma. O método de trabalho é completamente diferente. Um copywriter tem que se sujeitar a regras, a prazos, a trabalhar em equipa. Isto é, um copywriter é um poeta encilhado. Não é sequer, pode não ser um poeta, não tem que ser à força. Tem que saber dominar a vida. Isso. Pode ser que um poeta seja um bom copywriter, e não há razão nenhuma para não ser, mas não é por natureza. Não é, todos os poetas não podem ser metidos em agências de publicidade a trabalhar, porque nem as agências os querem, porque são indisciplinados, porque não têm horários de trabalho, porque gostam de escrever aquilo que querem e que gostam, e não estar a trabalhar para uma Tem as campanha. marcas, Você, Ana, campanha. tem um quê de regrada? Você escreve sonetos. E então? Então, Mas também escrevo outras coisas que não são não, sonetos. pois é, não, mas você tem um quê aí para você se disciplinar. Então, não é à toa que você entra em publicidade. A questão agora é a seguinte, Ricardo, você me diz, é tão necessário ser disciplinado para ser copywriter? Eu acho que qualquer profissão... Fala um pouquinho mais alto. Qualquer profissão vai ter alguma disciplina, não é? Até porque há uma encomenda, não é? Em publicidade há uma encomenda. Então, ok, há um Temos prazo, briefings e um briefing, não é? Temos que respeitar o briefing. Às vezes pode-se dar mais do que o briefing pede e quando os clientes se apaixonam por uma ideia, aceitam e aumentam o budget para isso. Mas tem que se respeitar, não é? Um poeta pode sentir-se inspirado, escreve ou não escreve, Ok. a não ser que tenha um contrato muito apertado com a editora e que tem que lançar um livro para a semana. Mas não lhe impõem temas sequer, Sim. não é? Isso não importa. Eu não concordo com aquela ideia de que a publicidade é mentira e a poesia é verdade. Ok, defende o teu lado. Eu acho que qualquer arte também tem algo de mentira, tem algo de construção. O Godard dizia que o cinema era 24 mentiras por segundo. Portanto, há uma construção. E o Pessoa dizia que um poeta é um fingidor. Sim. Portanto, claro que a mentira pode ser interpretada de muitas maneiras diferentes, mas quando há uma construção, eu acho que nem todos os poetas... Construção para ti tem que ter mentira. Não, mentira no sentido Estamos a falar de ilusão? não é Estamos a tipo, falar de não ilusão, joga, ok? não é... Ou mentira. Acho Espera aí, que a definição não é Não, mas eu acho que há vários momentos que se calhar há poetas e escritores e realizadores que jorram a inspiração e põem aquilo na folha de papel e fica assim. Eu acho que se calhar isso há de ser uma verdade, assim, absoluta, que sai assim. Mas quando há uma construção, há uma pessoa corrige, uma pessoa fica presa de uma forma, se calhar o soneto é uma forma também de tirar alguma mentira, não sei. Considerar isso Estética. mentira, Mas não consigo concordar. Nem que seja estética. Nem que seja estética. Pois, mas isso eu não consigo concordar que seja mentira. O trabalho... Fala mais não é alto porque mentira. a câmara grande está muito longe. Anda cá para o pé de mim, anda cá para o pé de mim. Temos ali Alfredo, posso fazer uma pergunta? Sim. No fundo, Luísa Venturini está falando. Luísa Venturini, muito gosto. O que o Ricardo está a dizer, no fundo,
é que a publicidade tira partido da persona criada pelo poeta. É isso? É isso, é. É isso, é. Não propriamente. Eu estava a falar da construção. Uma coisa que tem que ser construída, pode ser construída porque tem que respeitar um briefing, uma encomenda, vender com uma marca, e o poeta também tem a sua própria encomenda, nem seja ele próprio. Que isso seja associado à mentira, que eu não. Mas na publicidade também não é necessariamente Não é necessariamente, associada a pois, mentira. não é necessariamente. Agora é associada a determinadas regras e determinada disciplina que na Sim, há uma publicidade é coisa que não faz, fundamental. o que o publicitário Além do pode mais, ter o sido, publicitário, poeta pode não ser. o copywriter não trabalha sozinho. Pois. Começa O logo poeta por aí. trabalha sozinho. O poeta trabalha sozinho, nos seus horários. Vamos resumir isso aqui. Sim, há um fingimento de ambas partes. Certo? Tu queres resumos muito, Mas o muito fingimento definitivos e eu não gosto de Eu resumos sei, definitivos. mas há sim uma. O fingimento do copywriter é óbvio que Claro. ele está a fazer uma frase bonita para vender Claro. um produto. Antes de mais, Isso vender é ao claro, cliente. e é Começa claro. logo por E aí. pode até acreditar no Sim. produto que está vendendo. Sim. Né? Pode, Isso não é problema. claro que sim. Pode, E não vende só produtos que são Não, uma aldrabice, não é não, é verdade. Agora- Há uns que são, outros que não são os Agora, todos. Mas eu Ricardo- quando digo de aldrabice, digo só que mais próximo poderá estar da aldrabice a publicidade, por oposição à divulgação de uma coisa, do que Ok, um poeta. ok. Então estamos Não falando. é- não é- Estás a falar da verdade para si próprio, é isso que Sim. estás a falar. Um copywriter está a escrever por encomenda para vender um produto e de a divulgação desse produto é uma coisa boa, com ele um está briefing procurando- que lhe deram. Sim. Portanto, não está a ser, já não está a ser livre inteiramente, Pois não, como um sim. poeta é. Pode escrever as coisas mais abstrusas e mais loucas. Mas quando tu ninguém, escreves uma letra para uma inclui. cantiga, Mas. quando eu escrevo uma letra para uma cantiga, ou quando tu escreves uma letra para uma cantiga, Sim. tu tens aquela formatação que é a música. Tens Isso é uma questão de métrica. tens a métrica e depois isso pode inspirar-te ou não. Ou tu tens Ou duas pode hipóteses. limitar, né? Exatamente, Limitar ou é pode forçar-te àquela Ou coisa. não, eu Ou já pode escrevi inspirar-te porque a música- para a música e tu também, escrevi primeiro e depois a música é que se adaptou. Sim, isso também Portanto, pode acontecer. depende do que é que nasce Mas quando te primeiro. dão uma Deixa, música, mas tens deixa- uma métrica para deixa. respeitar e tu das duas, uma ou és esmagada por essa métrica porque tens que Sim. meter as palavras dentro É uma daquela. disciplina. Ou Deixa eu ver então uma coisa. é a própria música que te. O Alfredo quer mais um resumo. Não, eu não estou procurando um consenso aqui. Porque... Nem, é possível. Observa o seguinte: você está dizendo que há um contínuo, né, entre a verdade absoluta e a mentira absoluta do publicitário. Em algum momento, os dois estão fingindo. Certo? E o que estamos falando é de que há pessoas com destreza para escrever que poderiam ser poetas puros, mas é um contínuo de pessoas que se deslocam para a publicidade. Então, o que estamos argumentando é que é possível pessoas de orientação poética se integrarem à publicidade. Possível é. Possível. Natural e obrigatório Não. não é. Não, mas o que eu quero então agora voltar a um tema que ele levantou antes, que é o da vivência. Conta mais um pouco que vivência é essa que te faz melhor publicitário. Não vou falar de mim porque eu não sou assim Tão vivido ainda. tão interessante como tu vendeste quando me apresentaste. Mas posso falar de um outro copywriter que eu conheci, que se chama Neil French. E ele é um publicitário que já ganhou todos os prémios e mais alguns. E ele, antes de ser publicitário, foi toureiro, trabalhou na indústria de pornografia, fez mil e uma coisas. E foi ele que me disse isso, foi ele que me deu este insight. As pessoas, para comunicarem com o público, com uma dona de casa, com um rapaz que quer comprar uns ténis, seja com quem for, têm que perceber, têm que estar na cabeça daquelas pessoas. Ao contrário do poeta, o poeta faz e alguém pega ou não pega, não é? O público gosta ou não gosta. Os poetas escrevem a pensar na dona de casa ou no público que vai ter isto? Acho que não. Não, mas também, Mas isso também não é é assim aplicável a publicidade. qualquer pessoa que escreva, escritor, poeta, seja o que for, escreva o que escrever. Publicidade Quanto mais, não é isso, quanto mais vivência tiver, quanto mais vida tiver, Melhor se quanto mais conhecer, coisas mais- tiver vivido, Quanto mais isso- compartilhar, mais né? rico Mais será aquilo que felicita escreve. o outro aquilo que sente. Mais rico será aquilo que escreve, É. não é? Então, Eu acho que a vivência. grande diferença é entre as baias que um publicitário tem, porque as tem, naturalmente, e a liberdade total que um poeta tem, que não precisa nem aceita muitas vezes, e por isso é que eu te digo que não é assim tão linear
poeta seja- qualquer poeta vê um publicitário, a maior parte dos poetas são indisciplinados, centrados em si, sem capacidade para receber ordens e... Um bom publicitário tem que ouvir a rua, Exato. tem que perceber como é que as pessoas falam, tem que andar de metro. Quando os publicitários começam a andar todas de Mercedes e estacionar na garagem e deixam de andar Não na conhecem o rua, público. perdem a ligação, a não ser que alguém vá estudar por eles. Perdem a ligação com a massa, mas não Exato. com as pessoas como eles. Então aí se levanta outro problema. O publicitário vende para quem é parecido com ele. Vende para quem tem dinheiro para comprar. E os que não têm dinheiro para comprar. Mas isso está errado, não é? Não. Se a campanha não focar isso, ele não consegue. Não. Gostaríamos que a publicidade venda, esse é o propósito. Mas para vender tem que ter na cabeça quem é que pode comprar esse produto. Então tem que ter dinheiro para comprar. Então o que me chama a atenção, um tema que eu gostaria de levantar mais tarde, mas já que estamos aqui, é este. Qual é o papel que toca na publicidade pessoas das aldeias, pescadores, que não têm muito dinheiro e que, portanto, não são o objeto da publicidade, mas sim podem ser o objeto da poesia. Então, Pode ser até a origem da própria poesia. pois é, Eles então falam. há um problema aqui de foco. O publicitário, querendo vender, tem que focar em quem tem dinheiro. Não é o caso? Conta por que não. Porque não, eu não vejo as coisas assim. Para já, porque essas pessoas, por mais limitações financeiras que tenham, também são alvo da publicidade. No detergente, no talho, nas coisas mais básicas. Telemóvel, estou cheia. Exatamente. Todas as pessoas Giríssimo, são... É um anúncio giríssimo do pastor no meio rodeado de ovelhas, toca o telemóvel e estou cheia. Agora é uma estrela. Agora é uma É estrela. do Edson Giríssimo. Ataíde, diga-se de passagem. Mas o que eu estava a dizer é que qualquer pessoa é objeto, é target para qualquer, não é para qualquer, é para um determinado produto que lhe chega, não é? Portanto, O briefing será que traz o não... público-alvo. Exato, exato. A partir Mas de depois tem ela que comprar o produto. Mas O deixa público-alvo tem que ser... eu trazer um caso O aqui. poeta não. Não, o poeta não, mas deixa eu trazer um caso que é interessante para esta discussão. Sim. Na Inglaterra vitoriana, você tinha várias cidades com indústrias, algumas no norte do país, não tão glamourosas quanto Londres, mas eram boas. E aí havia algumas fábricas de graxa para sapatos, certo? E essas empresas contratavam poetas para fazer a publicidade da sua graxa de sapatos. Essa poesia não era uma grande poesia que ia ficar para a posteridade, mas ajudava os jornais a ocuparem espaços que de outras formas teriam ficado em branco. Então eram poemas curtos, focados na graxa de sapatos. Em Londres não havia fábrica de graxa de sapatos e as pessoas que liam os jornais com frequência não engraxavam seus próprios sapatos. Então era uma publicidade que se dirigia a dois públicos diferentes. Uma contratava poetas e a outra nem sonhar que alguém podia ser visto como recebendo dinheiro para vender algum produto. Então, quem não sonha vender produtos é você. Mesmo assim precisa de dinheiro. Se alguém te dissesse, olha, escreve um slogan aqui, você toparia? Depende muito do produto. Ok. Então tem seus limites. Tem seus limites. Tinha uma grande publicitária brasileira chamada Talent, que não fazia propaganda de tabaco. Fazia de qualquer coisa, mas não de tabaco. Né? Enfim, tem limites, tem que ter limites éticos na história. Né? Mas voltando... Eu não sou exemplo porque eu não sou publicitária e nem faço a mais pequena ideia de como é que uma pessoa Não, mas social- gosta de dinheiro também, não gosta? Gosto, Então, Mas atenção, essa decisão de não fazer publicidade no tabaco é da agência, não é do profissional que trabalha para a agência que não tem essa liberdade. Não, o copywriter ou o criativo da parte de imagem não pode dizer eu não faço, trabalhando na agência, Sim, não pode dizer eu não faço. Então vai esse procurar produto. outra agência. Então vai procurar outra Outra agência. agência. Percebes o que eu digo? A agência sim tem essa liberdade, porque é uma empresa, pode dizer eu não faço, não é, Ricardo? mas vivência. A não ser que haja vários. É Exato, mas tem consequências, não é? Mas vivência é um tema importantíssimo, querido. Claro, Não mas isso dá. é para tudo na Aplica-se vida. neste momento, exatamente era o que eu ia dizer. Aplica-se neste momento àquele aspecto que o Ricardo está a falar.
Mas eu acho que, por exemplo, todos nós tínhamos a obrigação de, durante um tempo, desempenhar as funções de todas as outras pessoas. É a única maneira de nós percebermos o outro. Sim. Não sei quem vem pegar a xícara do café e leva para dentro. Eu desprezo, ou então eu percebo que é o trabalho, é um trabalho necessário e tem que ter um mínimo de respeito. Não tem que dobrar as costas e fazer a vénia, tem que ter um mínimo de respeito. Sim. Mas não precisa de ser coveiro para respeitar um coveiro. Pronto, mas está bem, mas Quando vou precisar dele é bom, né? mas se nós Aí tivermos... também já é indiferente. Se nós tivermos, não direi uma vida inteira de esta ou daquela profissão, mas uma pequena vivência em que aprendamos como é que é a vida do outro, o que é que implica a profissão do outro, o que é que custa a profissão do outro. Claro que eu chego a meio da vida, Sim, nesse aspecto, chego a meio da vida e ainda não tenho emprego fixo, Sim. porque tenho que andar Não, mas é saltar. bom, te mantém jovem. Mas, Exatamente. voltando ao tema, Sim. eu acho que, por exemplo, entre os publicitários portugueses e os publicitários brasileiros, eu acho que os brasileiros têm uma ginga, têm um jogo de cintura natural, mesmo pessoas que não sabem ler nem escrever. Mas ele era por natureza mais alta fama. Por exemplo, um amigo meu disse-me que era normal, uma pessoa está na rua e é assaltada, alguém lhe aponta a arma, tipo no Rio de Janeiro, Infelizmente. e ele, em vez de dizer isto é um assalto, diz perdeu. A vida é um jogo, você perdeu. Este raciocínio, este lado de brincadeira que os brasileiros têm é muito bom para a publicidade, porque vê as coisas de outro ponto de vista. E um bom publicitário, um bom criativo, vê as coisas de um ponto de vista mais inesperado. Eu estava na Deixa-me só publicidade. terminar, Desculpa, comparando os portugueses com os brasileiros. Mas O português mais sério. também é brincalhão, mas é brincalhão com a palavra, é brincalhão com o trocadilho. Ok. E a brincalhão com os seus E próximos, o não é em trocadilho, público de não, qualquer só a maneira. terminar esta parte, o trocadilho é pouco exportável. Não é? Concordo. Um anúncio que funciona muito bem em português, depois traduz para inglês e já não funciona. Não funciona. O O'Neill e o Ori dos Santos adoravam trocadilhos. Sim. E os trocadilhos têm épocas. Há alturas em que os publicitários São datados gostam e também. aceitam, e há alturas que é visto como uma coisa foleira e que não se usa. Vai e vem. É como as modas de tudo. E os trocadilhos do O'Neill? O O'Neill Tem uma brincava muito, qualidade era que o outros Bosch e não Bron. conseguem. Sim. Bosch é bom, mas depois era a brincadeira, mas depois passou para Bosch é bom só. Mas, Eu passo o verão desafogado. exatamente. Essa está lá. Essa era a segunda, Esse era um slogan para. essa era a segunda versão do Amar e Mar, a ir e voltar. É. Entretanto, Aliás, a entrou na língua, não é? a origem do slogan era amar e mar, a ir e não voltar. E quando ele disse a ir e não voltar, assustaram-se. Disse, espera lá, não pode ser assim. E tinha outro. Ficou pela positiva. Isso é uma coisa que acontece muito na publicidade. Olha, é um bom exemplo. Se tu pedires a um poeta que seja mais rígido nas suas convicções e nas suas, no permitir que invadam a sua liberdade, e te apresentar, suponho que contratavas um poeta para te fazer um slogan. Fazia-te um slogan, um poeta que não fosse o O'Neill, o O'Neill era de uma flexibilidade, imediatamente substituía por uma coisa melhor. Portanto, não estamos a falar de génios, estamos a falar de pessoas normais, de pessoas normais no sentido de profissionais com capacidades normais. Se pedires a um poeta, se partires do princípio que qualquer poeta dá um publicitário, e que pode ser um copywriter, pedes a um poeta que modifique um slogan ou uma frase que ele está convencido que foi muito boa. E o poeta, por natureza, o poeta não publicitário, que está pouco habituado à disciplina de ter que reformular o que fez, de ter que se adaptar à outra parte. Larga agência. Não sei se larga a agência, mas nem a agência o quer. Percebes? Eu concordo. Porque tem que haver flexibilidade. Deixa eu Diz voltar. logo, não, o meu slogan ninguém mexe. É assim e é assim, percebe? Acontece. Mas deixa eu voltar ao tema da vivência que ele estava falando, porque tem um aspecto que ele mencionou, falando ele, o Ricardo, certo? Que é importante. Ele disse que pega um garoto que sai da universidade cheio de matrizes na cabeça e essa pessoa não tem a vivência necessária. Agora, por que é que a publicidade está enveredando para contratar pessoas que seriam inadequadas para serem publicitários? Será que isso se deu
a partir do momento que as publicitárias portuguesas viraram subsidiárias de multinacionais e são administradas de uma forma que não seria a forma portuguesa. Tu estás a... Deixa-me só, Ricardo, já te deixo responder a isto. Tu estás a partir de um princípio com o qual ele logo não... Começa logo aí. É sempre Não assim. concordo. É sempre assim. Estás a dizer que as agências de publicidade estão a contratar pessoas inadequadas para aquele papel. Porque não tem vivência. Não, eu não estou a misturar a vivência. Tu estás aí a partir de um princípio absolutamente rígido de que as Estou publicidades... construindo em cima dele. Ele diz que é novo, sai da universidade e não tem vivência. Claro que não tem. Mas tem tem ferramentas, tem técnicas, Exato, métricas, tem estatísticas. O ideal é que ele tenha as duas coisas. É. Para uma, aprende rapidamente Claro, em 4 claro. anos ou em 3. A outra precisa de muitos anos para a ter, não Mas, é? pelo jeito, estão excluindo os mais criativos. Isso que Eu também não quero dizer, eu acho que isso também não foi bem isso que eu disse. E eu agora não vou dizer que todos os jovens universitários que estudam comunicação, publicidade e marketing são umas bestas, que não sabem nada de nada. Não. Naturalmente eles estudam há fórmulas Tem a técnica. e a técnica para conseguir fazer uma boa Muitas campanha. vezes o que não tem é um bom domínio da língua portuguesa, portanto logo aí falta-lhes um pé. Sim, mas a vivência é um extra que é muito importante. Claro que é. E se calhar, antigamente havia a vivência a mais e técnica a menos, era tudo, vamos lá ver se isso funciona, porque também acho que é o lado mais artístico. A publicidade não é o marketing, mas o lado mais artístico da publicidade é o gut feeling, é uma pessoa acredita naquilo. Há grandes criativos, como o Steve Jobs, por exemplo, ele não era um criativo publicitário, mas era um criativo na maneira como ele lançava produtos. Ele não acreditava em focus group, enquanto que há muitas marcas e muitos clientes que são acérrimos defensores do focus group, mas nada de verdadeiramente criativo e inovador nasce no focus group. As pessoas só gostam do que mínimo conhecem. comum denominador. Mas isso é importante, porque talvez seja uma forma de um mau administrador de publicitária se proteger de encarar o risco, que significa o gut feeling. Certo? Sim. Então isso aqui é importante. Aonde é que foi a audácia? Portugueses eram audazes por natureza. Sabe? Era meio louco de subir naquelas caravelas para pegar o mundo. O que é que houve com a audácia que não permite que floresça a criatividade? Mas porquê que tu partes do princípio que a criatividade não floresce? Eu não concordo nada contigo. Eu sei, nunca concordo. Mas argumenta. Estás a partir do princípio que desapareceu a criatividade. Não, desapareceu a qualidade, Mas agora as desapareceu... agências portuguesas. Eu estou partindo, voltemos ao início, estou partindo do suposto correto de que a poesia tem uma saliência internacional maior do que Mas a não tens de publicidade. ser comparáveis. Porquê? Não, eu acho que se você não tem boa publicidade, não desenvolverá boas marcas. Sem boas marcas, Não, você claro não que sim, consegue. mas eu não estou a comparar com a poesia, tu é que estás. Pois, porque a poesia na Não, porque tem uma não função está. positiva. Meu argumento, voltando atrás, meu argumento é que a publicidade portuguesa não está usando um dos seus melhores recursos, Não. que é a habilidade dos poetas. Não está a necessitar? Porque as campanhas hoje em dia são feitas para abrangerem 430 países. Então, É essa é a globalização. então essa é a história. Há uma globalização da publicidade. Há muito tempo. Ela começou a existir quando eu estava na publicidade. Agora estamos nos entendendo. Não estamos. Não estamos. Nem quando eu pensei que estávamos entendendo, a gente Não, porque entende. tu partes de pressupostos que para mim não são verdades Não, absolutas. Não são. a globalização não há. Não, é claro que sim. Pronto. Claro que E essa sim. globalização. Atenção, tu estás a partir, e isso é engraçado, tu estás a ir buscar uma época, e o Ricardo vai perceber o que eu estou a dizer, estás a ir buscar uma época em que grandes nomes da poesia e da escrita estavam ligados à publicidade por várias razões. Número 1, porque precisavam de dinheiro, e é como os atores fazerem telenovela, onde vão pagar as contas para depois fazerem teatro por prazer. É mais ou menos a mesma coisa. Era assim que eles pagavam as suas contas, na publicidade que lhes pagava bem. Como poetas não, ou como escritores. Uma frase do O'Neill em que ele diz: fiz-me aprendiz de publicidade porque era uma maneira pouco trabalhosa de ganhar para os festejos. E para ele era fácil. Ele assume. Mas há outro argumento, é que na altura não havia sequer formação em publicidade.
Portanto, quem era dotado fazia aquilo a brincar, como o O'Neill e como outros, mas depois vieram os cursos, a formação em publicidade, as técnicas. Aí morreu. Não morreu, pode ter Não, acrescentado. aquela espontaneidade morreu. Mas tu Mas estás peraí, nas discussões que a gente teve no WhatsApp, o Ricardo trouxe um tema que é importante. Não se remunera a audácia e a criatividade. Sim em arquitetura, mas não Sim, em arquitetura de vez em quando. Tu achas que não se remunera a criatividade? Eu acho que há aqui, vou dar um passo atrás, eu acho que há aqui uma coisa interessante que se calhar não está a ser falada. Eu acho que muitas vezes a audácia vem da ignorância e vem da pobreza. Sim. E dou dois exemplos. Volto a citar um realizador, o Orson Welles, que foi considerado um grande inovador. Eu fiz as coisas como eu achei que fazia sentido. Eu não sabia como é que se fazia. Sim. Claro, pronto, é um gênio a dizer isto, mas ele fez buracos no chão para pôr a câmara, fazer um contrapicado, fazer todos aqueles filmes e cenas que resultaram no Citizen Kane e naqueles grandes filmes. Um outro exemplo é o Alentejo Profundo. Havia pobreza, não havia muitos produtos para comer. Então, hoje em dia, aquilo que nós vemos como uma açorda alentejana, que é um prato altamente criativo, com muitos poucos ingredientes, conseguiam fazer um grande prato. Daí da pobreza. Portanto, às vezes a audácia... É a sopa. A sopa portuguesa, que temos sopa de cima a baixo do país, mas nenhuma como a sorda alentejana, Não, que é não, pão, água, azeite e vá lá um ovo em cima. E um alho. Não é? Portanto, com poucos recursos consegue-se fazer algo. Mas as sopas em Portugal, que é um dos aspectos principais da gastronomia portuguesa, são as sopas. E é também uma história que se conta à volta. É a água e o verde. Também é um bom storyteller, alguém que. A história da sopa da pedra, não é? Sim. Uma pessoa tem a pedra e depois faz à volta da pedra, faz a sopa. É quase uma audácia de pobre, mas também de publicitário, se nós quisermos ver. Essa é muito publicitário, muito mais esse é pobre. mais É Qual é o conceito? É Daquela pedra e depois o resto vai ser. Alguém há de juntar o resto e tal. Numa entrevista, o Edson Ataíde, que era um publicitário brasileiro, continua sendo brasileiro e é publicitário, mas ganhou muita relevância no Brasil, a respeito aquela publicidade que você fez do pastor respondendo no celular. Ele disse que, na verdade, ele teve que resolver um problema que os grandes da empresa publicitária não queriam resolver. Mas como ele vinha de outro lugar e não conhecia as regras, então ele criou, aquilo que você estava falando sobre as regras. A audácia, a liberdade de criar de uma coisa nova. Mas deixa eu dizer uma coisa, por que é que tudo que vem do exterior é melhor em Portugal? Já estás a saltar para outro. Tu? Já é outra assunto. Eu quero continuar nos brasileiros, porque ainda não esgotámos o tema. Okay. E por uma razão, eu assisti... Só deixa eu perguntar aí, porque como o meu celular ficou preso aí, estou sem relógio. São 10h25. Temos aí mais uns 10 minutos? Sim, pronto. É só para dizer uma coisa muito rápida. Eu estava na publicidade há uns anos, mas não há muitos, quando foi o boom da chegada dos brasileiros, que mudou radicalmente a publicidade portuguesa. Nós tínhamos uma publicidade mais envergonhada, mais formal, menos criativa, no sentido em que não somos brasileiros, somos mais tristes, somos mais nostálgicos, portanto não tínhamos essa linguagem que o Ricardo há bocadinho falava, que o brasileiro tem um assalto, encontra humor. E os brasileiros trouxeram isso, trouxeram frescura, trouxeram humor, trouxeram uma facilidade de brincar com as palavras que nós tínhamos também, mas noutros sentidos. Olha, aí mais na poesia. Não em público, né? Não em público. E não aplicada a um métier de vender, se fosse o que fosse, não é? E ignoraram as regras também. E ignoraram as regras. Conheciam, outros Portugal ficou deslumbrado, e com razão, porque os brasileiros tinham já uma publicidade muito mais à frente. Deixa eu te contar, o tema que eu estava levantando não é longe disso. Um cara que vai para fora não está sujeito às mesmas regras, então ele torna-se mais criativo. Quando volta, pode contribuir muito, desde que ele não tenha sido descaracterizado. Sim. Esse é o problema. Um cara que vai para o exterior e vinga no exterior e vira global,
perde a voz portuguesa. O que Pode. seria? Ou não é obrigatório. Ele Pode deu uma acontecer, mas não é definição de obrigatório. voz portuguesa que foi gloriosa. Mas era muito negativo. Não. Conta, o que é a voz portuguesa? Não faço ideia o que é a voz portuguesa. É uma grande Eu pergunta. tenho um grande amigo meu que foi viver para Amsterdão, onde estão sediadas várias agências de publicidade que trabalham para a Europa inteira, e ele, como não dominava o inglês tão bem como os outros, como estava fora do seu terreno, ele teve que ser melhor que os outros. É um bocado tipo Cristiano Ronaldo, tu tens que chegar mais cedo ao treino e ser o último a ir embora, se queres mesmo se enganar. E ele trabalhou muito e conseguiu, e hoje em dia tem. As mulheres conhecem muito bem esse tipo de mentalidade. Têm que ser melhores do que Aqueles as homens. mulheres, verdade. Têm que fazer mais e melhor para serem consideradas iguais. Para estarem à mesma altura. Mas há Não é o várias estar, histórias de pessoas que vão para fora e as coisas correm bem ou correm mal. Mas em qualquer situação. Falaram uma vez de um designer que era o mais lento, de uma agência de design. Era o mais lento. Enquanto que os outros resolviam fazer uma marca nova em 2 semanas, ele demorava 2 meses. E ele foi para Londres. E em Londres disseram: olha, desculpa, temos pouco tempo, só temos 3 meses para fazer este projeto. Ele, que era o mais lento lá, começou a está ótimo. Portanto, Era rápido. porque noutros países em que a comunicação ou o design estão mais envolvidos, respeitam mais o tempo. Não é? Infelizmente, em Portugal, Era tudo é tudo para para ontem, ontem. Não é? sempre. Este projeto que eu fiz com os poetas, copywriters, foi para um clube criativo em que o tema era urgente é a poesia. E eles brincam com essa ideia das urgências, e o projeto que eu criei chamava-se Pausa para Xixi, porque os publicitários acham-se muito importantes, acham que as pessoas adoram publicidade. E enquanto que o comum dos mortais é a pausa para ir fazer xixi. Entra na televisão, entre os spots publicitários e o cara vai fazer xixi. É a coisa melhor que tem o meu comando de televisão, é aquele botão que tira o som. Exato. Mas isso é o maior inimigo da publicidade, claro. Não, mas por isso Mas mesmo olha, antigamente. Não é só tirar o som, é poder Mas a publicidade passar mudou tanto muito. tempo. Não, mas antigamente A publicidade teve que se transformou-se adaptar a num isto. conteúdo. Claro. Eu lembro das primeiras coisas que eu vi claramente feitas como conteúdo, foi uma série de filmes da BMW, em que foram buscar o Guy Ritchie e outros realizadores para fazer pequenos conteúdos. A única coisa que tinha que fazer era ter um BMW lá pelo meio. E chegou ao ponto do Guy Ritchie de pôr a Madonna toda urinada lá no meio de uma confusão com o carro andou muito rápido. E de repente, Responde e absolutamente. de repente temos a BMW a fazer isto, a dar carta branca a realizadores e a criativos. Aquilo de repente já não é um anúncio, é conteúdo. E um bom publicitário, uma boa marca, consegue dar a volta e as pessoas realmente param para ver e não vão fazer xixi. Ok. Posso dar um exemplo? Sim, se Disto. for curto. É curto. É curto e pequeno. Pequeno no outro sentido, mas a boa publicidade consegue despertar em mim, como noutras pessoas, sentimentos contraditórios e consegue pôr-me a tirar o chapéu a uma coisa que eu simultaneamente desprezo. E isto é muito boa publicidade. Eu dou-te um exemplo. A Mercedes tem um anúncio, que não é de agora, já tem muito tempo. Aliás, não é publicidade para a Mercedes. Não é publicidade, nem precisa. Mas tem um anúncio que já tem uma data de anos, que é o símbolo da Mercedes, que é aquele círculo com o Sim. como é que se chama? Todo mundo conhece, né? Sim, toda a gente sabe. E então, há um anúncio destes que é umas cuequinhas minúsculas de mulher, asa delta, tipo asa delta, que tocam os 3 pontos da estrela da Mercedes. Isto é altamente machista, altamente manipulador das mulheres, altamente tudo o que tu quiseres. Eu sou a primeira a concordar com isso tudo e a minha primeira reação é mas não consigo deixar de tirar o chapéu. Às vezes Há aquela ideia, como publicitária que também sou, não consigo deixar de achar graça àquela ideia. Não, Portanto, a boa publicidade consegue isto. Até os dias de hoje você lembra, teve Exato. êxito. Deixa eu fazer algumas perguntas que têm a ver com a gentileza pela qual a gente foi convidado aqui, né? Se não é só para a gente se divertir aqui, como vocês viram que a gente se divertiu. Também é. Também é. A ideia é o que é que nós podemos contribuir para ajudar
a poesia em algo mais palpável no cotidiano, o que é que as câmaras municipais poderiam fazer para trazer a poesia mais próxima do povo e, quem sabe, com isso também a publicidade? Então, eu busquei inspiração em, por exemplo, aqueles poemas no chão em Madrid. O que é aquilo? Na zebra, no cruzamento de pedestres, colocam uma frase de um poeta. Não é um poema, é só uma frase, um pedaço, em que o público, enquanto espera o sinal vermelho para atravessar, olhando para o chão, também pode encontrar inspiração. Que é uma forma muito simples de você trazer a poesia. Aí publicidade muito. Mas aí é publicidade à poesia. Está bem, mas podia ser a outra Não é um qualquer. produto. Não é um produto, mas é O público a pode forma. participar. Sim. É que agora, neste preciso momento, Viseu já faz isso. Não Teresa é- Adão que está falando. Fala, Teresa. Não é no chão, exatamente nas zebra, mas é no Ancil do Passeio, e recentemente, em março, creio eu, puseram naqueles contentores da, não sei como é que se chama aquele, Caixas da eletricidade. Armários de luz, sim. Sim, pronto. Portanto, Viseu neste momento está com. Isso acho ótimo, e é uma eles publicidade escolheram, e muito bem, eles com um objetivo pediram muito autorização a muito nós, positivo. enquanto editores da Judite Teixeira. Eles usaram só poetas Da zona, ligados à da zona. região. Sim. Isso. Agora, quantas Muito pessoas bom. é que morreram a atravessar a estrada à conta disso? Isto é um publicitário a falar. Não entendi, Ricardo. Quantas Quantas pessoas é que morreram a morreram? atravessar a estrada por causa deste poema? Distraídas com as Ah, bom, pode ser. Olha, há outros caminhos. Eu vi em Matosinhos muitas vitrines de loja, rede de chão, que tem troços de poemas escritos à mão. Agora, o que eu chamo a atenção disto é não só porque a vitrine fica mais bonita, senão porque o dono da loja acha que é uma forma legítima e eficaz de se comunicar com os clientes. Então estaríamos perdendo oportunidades por não dar à poesia o papel que na publicidade ela poderia ter. Enfim, são recados, depois de 2, 3 meses da gente se divertir a beça aqui também, inclusive aqui em Viseu. Roer um bocadinho Pensamos também, mas aqui em Viseu tem sido um prazer. A gente jantou muito bem, bebemos, comemos e rimos com muito. os nossos editores. E agradecemos muito o convite das nossas editoras, das edições esgotadas e a Câmara Municipal de Viseu. É que há aqui ainda Olha, questões mira. do público para colocar. Ainda há questões do público para colocar. E agora lembrei-me, como antes de tu fechares, que das frases que eu mais vezes li, eu morava no Lar do Rato e ia muitas vezes ao bairro Alto e fazia aquele caminho, às vezes quase de olhos fechados. Ele de Lisboa. Sim. E havia um dizer na parede que, de certa forma, alguém pode dizer que é publicidade, outros podem dizer que é poesia, acho que tinha ambos dos dois, mas tinha algo dos dois, mas era anónimo. E dizia assim, não aos organismos de cúpula, sim aos orgasmos de cópula. Eu não sei quem é o autor ou se é uma Isso é citação, muito bem visto. mas Também não sei se é nunca mais uma esqueci. Os trocadilhos à portuguesa. É um trocadilho, mas E já, pelo menos deixar uma pessoa feliz. Sim, Claro. E acho que se a publicidade ou a poesia já deixar alguém feliz, ou pelo menos com um sorriso nos lábios, já cumpriu já pelo menos fez um alguma objetivo. coisa. Já. E Mas já que também estamos, depende do público-alvo, num evento literário, deixa-me só dizer isto antes de tu fechares, que é para brindar as nossas editoras que nos convidaram a estar aqui. A campanha publicitária, para mim, melhor em Portugal, que eu vi até hoje, já tem muitos anos e eu não me lembro, queria dizer qual era a agência e não me lembro, mas ganhou um prémio em Cannes, inclusivamente. Que era, estamos a falar de livros, era uma campanha para estimular a leitura. Era uma campanha institucional, não era de produto, era uma campanha para estimular a leitura. Penso que encomendada pela Câmara de Lisboa, ou qualquer coisa assim. E então era um livro com um livro aberto, estragado, ruído, por aqueles bichinhos da prata dos livros, que estão cá dos livros todos, que são o terror das bibliotecas,
e tinha o bichinho atravessado em cima do livro. E o slogan era só esta coisa genial: não sabe ler, mas já devorou muito mais livros do que você. Puxa E esta vida. era uma campanha que eu até hoje não me esqueci, nunca Eu mais. acho que era Não Tem Cérebro. Ou não tem certo, Não tem exatamente. Não tem É certo. do Edson Nutaí também. É do Edson Nataí. Esse era daí. Sim. É da minha época da publicidade, já tem muitos anos. Você quer Mas falar- é quer fazer genial. alguma coisa? Não, eu acho que a Teresa tinha dito que havia perguntas de Não tem certo, claro. É isso mesmo. Como eu entendi. Fernando, parece que é colocar Ô Fernando, você gostaria de falar alguma coisa? Eu só, não, eu só Desculpa, gostava fala que- bem alto porque senão o Ah. microfone não vai te ligar. Obrigado, obrigado. É que a imagem que foi transmitida, pelo menos que eu recebi, que os poetas seriam assim, pessoas que são, como é que dizer, indisciplinados, isso faz lembrar um bocadinho a noção que tínhamos da poesia no século XIX, assim, do poeta maldito. Eu estou a pensar, por exemplo, um poeta como Fernando Pessoa era um homem perfeitamente organizado. Válido mesmo. Indisciplina nunca teve. Se tivesse sido um indisciplinado, não teria com certeza deixado a obra toda como deixou, bem Mas ele também foi buscar Mas isso não foi arte de disciplina. Não é que ele não fosse disciplinado, era disciplinadíssimo. Isso era uma Pois, característica é, dele. quero dizer, é que muitas Mas vezes o deixar a temos- obra que deixou não teve a ver com ser disciplinado, teve a ver com uma incapacidade de reter aquela coisa torrencial que ele Aquele tinha. gênio. Permanente, não é? Sim, mas nesse caso podia ter Olha, sido deixa eu disciplinado. cortar para não transformar isso num diálogo entre duas. Um homem que trabalha. Eu acho que quando a Ana falou dessa visão do poeta, eu acho que não é só do poeta, é do artista. São Sim. pessoas que têm uma ligação com aquilo que criam, que não querem ver comprometido depois com um diretor criativo, com um cliente, com uma Em marca. pôr regras. E há pessoas que conseguem trabalhar para marcas, trabalhar para encomendas e outras não. E Fragmentam até a Sim. sua própria capacidade. seja ou não um artista organizado, tem mais a ver com vender a alma. É, exato. Bom, se tem mais alguém que queira fazer uma colocação? Não? Então damos por encerrado isto e eu agradeço E voltamos a aos povos vocês, ibéricos. olha, a vocês, porque realmente foram 3 meses maravilhosos. Muitíssimo obrigado. Tá? Obrigado. E obrigado a você também. Obrigada, não. Nós não, eu faço Mais forte, mais forte. Senão a câmera não quer. Obrigado ao público por ter vindo. É verdade, obrigada ao nosso público.